se lembra do primeiro dia que chegou a Coimbra? Vindo de Aveiro, não é? Exato. Não me lembro exatamente do primeiro dia, mas lembro-me de facto dos primeiros tempos na cidade. Foi uma chegada muito engraçada a uma cidade que eu já conhecia em parte, mas depois tive a oportunidade de conhecer muito, muito melhor. Quais foram as primeiras impressões na altura? A primeira grande impressão é chegar a uma cidade maior do que aquelas por onde eu tinha passado. Eu estive na Figueira primeiro, depois em Aveiro e depois aqui... Figueira foi com 11 anos, não é? Exatamente. Cheguei ao seminário, eu sou natural de Pombal, mas depois vim para o seminário da Figueira com 11 anos. Entro em Aveiro para o 10º ano com 14, a fazer os 15. E depois chego a Coimbra, 17, a fazer os 18. E então dizia-me estas primeiras impressões da cidade, além da diferença do tamanho, também uma vivência diferente. A fazer 18 anos será certamente com muitos sonhos na mala, muitas ideias, projetos para fazer. Sim, porque mesmo a cidade de Aveiro, nessa altura, a universidade estava a crescer, mas estava ainda era muito pequenina. Chegar a Coimbra, nós temos aqui 2 ou 3 pontos de referência, que é os monumentos da cidade, e nos monumentos havia logo 2 grandes linhas. Nós, quando visitamos a cidade, vemos a parte cultural, não é? E vemos também a parte religiosa, e, portanto, nós não andamos a fazer circuitos paralelos. E, portanto, encontrar aqui alguns monumentos marcantes da cidade, a Sé Nova, a Sé Velha, mesmo a Santa Cruz, um conjunto de outros elementos, e depois os grandes museus da cidade, o Machado de Castro, tantos outros museus. Na altura esse foi o que me marcou mais quando cheguei, são marcas da cidade. E isso, claro, junta-se a isso toda aquela vontade, não é? Com 17, 18 anos, de chegar a uma cidade... Como era a sua vida na cidade, na altura? Já a cidade era diferente? Sim. Há 25 anos, 25 anos atrás. Bem, eu era um estudante, tinha aulas essencialmente de manhã, não exclusivamente, e a parte da tarde, na altura, eu usava muito para estar com amigos, para conversar, portanto, passava muito tempo em diálogo. Encontrou certamente pessoas cá, de Pombal e de outros sítios. Sim. Também de... Sim. Bem, o meu irmão mais velho estudava matemática aqui em Coimbra, portanto eu com ele tem 3 anos a mais, cruzávamos muitas vezes. Depois tinha muitos amigos, colegas da minha terra, da origem, mas depois eu fazia parte também de alguns grupos de universitários, quer algumas ligações ao Justiça e Paz, algumas ligações ao CUME, e depois tinha mesmo um grupo ligado à Caritas de estudantes universitários com quem nos cruzávamos todas as semanas. Isso foi importante depois para o que seguiu na sua vida? Muito. Foi muito importante, porque permitia-me contactos, presenças, diálogos que me estruturaram. Há quem diga que Coimbra, essa vivência académica, que é muito mais que os bancos da faculdade, ou neste caso os bancos do seminário, de facto ainda faz a diferença. No seu caso, acha que fez? Fez, porque Coimbra, daquele tempo, que ainda permanece, seguramente, mas diferente, mas Coimbra era o lugar do diálogo. E nós podíamos estar à mesa de um café qualquer com áreas muito diferentes. E é muito engraçado, com essa idade, ter muitos colegas de áreas muito diferentes e depois estas provocações sobre a fé, sobre o conhecimento, sobre o modo como nós lidamos com Deus, tudo isso me estruturou como desafio também. E que visão tem da cidade, tendo em conta esse tempo que esteve cá e em diferentes funções, como é que tem visto o crescimento da cidade? A cidade tem um primeiro tempo que eu acho que ela é relativamente pequena, ainda hoje é uma cidade relativamente pequena, mas há depois uma expansão, a certa altura há um crescimento da própria cidade, um alargamento, e isso é muito visível desde logo em alguns centros comerciais que foram criando novas zonas de urbanização. A cidade cresce um pouco, mesmo os polos, só havia um polo da faculdade, entretanto da universidade, depois começa a haver outros polos, começam a ser estruturados esses polos, alguns já estavam em construção, outros provavelmente até, se calhar, já não me recordo, estariam já desenvolvidos, mas estávamos numa fase muito inicial, a universidade ainda estava toda centrada na alta. E, portanto, isso, por um lado, aproximava-nos muito, por outro lado, a cidade vai crescendo, não é? vai alargando. Depois, começou a esvaziar o centro, porque nós passávamos muito tempo na Baixa, e a Baixa era onde tudo essas acontecia. Conversas que tinha, esses cafés, era muito pela Baixa, de certeza. Não é? Pela Baixa, pela Alta, nós andávamos por aqui e a cidade toda acontecia por aqui. E de repente a cidade começa a se esvaziar no centro e, portanto, o centro começa a ser uma nova periferia. Quando fez o mestrado na Faculdade de Psicologia, se calhar já sentiu isso? Já se começava a sentir, estávamos por volta do ano 2010 e, portanto, nessa altura já havia um centro a desabitar-se e que hoje está muito mais desabitado ainda. Olha com preocupação, por exemplo, para a questão dos sem-abrigo no centro de Coimbra, toda aquela questão que agora que se coloca por causa das instituições que apoiam precisamente essa população mais frágil. A resposta tem vindo a ser polémica, a questão de
concentrar ou não concentrar esse conjunto de pessoas, de apoios nessa zona? Qual é a sua opinião? Eu estudei fora, estudei em Roma, e quando regressei há 6 anos, uma das primeiras preocupações que tive com um grupo de colegas foi perceber a realidade social da cidade. E uma das questões foi mesmo convocar alguns elementos da área social da Câmara, da altura, e perceber melhor como é que era o mundo dos sem-abrigo e, sobretudo, em que medida é que as paróquias e as comunidades da cidade poderiam ser uma resposta. Foi um diálogo relevante para perceber essa realidade. E eficaz? Não tão eficaz, mais relevante para nos percebermos uns aos outros e em que medida é que nos podemos ajudar. Em todo o caso, na cidade na altura havia cerca de 30 pessoas sem abrigo, não sei se os números hoje são muito diferentes. Há muitas respostas para os sem-abrigo, nem todas são eficazes, porque também temos que contar com os próprios, com a sua perspectiva. Estamos a saber lidar com o problema ou acha que ainda não? É difícil. Todas as cidades da Europa e não só têm que lidar com esse problema. E é um tema difícil. Eu penso que tem que haver 2 ou 3 perspectivas. Uma delas é melhorar a condição de vida de um sem-abrigo. Por outra é trazer mais população para o centro da cidade, para que os sem-abrigo não sejam o único rosto do centro da cidade, mas que se possa ter aqui um equilíbrio entre todas as camadas sociais, porque o centro da cidade pode ser um lugar onde se cruzam todos. Na sua ótica, Coimbra ainda é uma cidade que é amiga de todos, em que todas as pessoas podem ter a sua oportunidade? Coimbra é uma cidade difícil para os mais novos. Porquê? Nomeadamente no âmbito do emprego e no âmbito da habitação, na minha opinião. A cidade é cara, em termos de habitação, e os empregos não são muitos. Comparando Lisboa ou Porto, isso acontece também com outras cidades. Mas, por exemplo, da cidade onde eu sou natural, Pombal e a região de Leiria, tem muito emprego. Tem muito emprego para várias áreas. Coimbra tem muitos académicos. Muitos serviços, não é? Muitos serviços, e isso faz com que haja vantagens e desvantagens. Eu penso que é difícil em Coimbra, para um casal novo, poder habitar o centro da cidade e ter aqui um emprego condigno e com capacidade depois de pagar as suas despesas e viver com alguma qualidade. Há um grupo de pessoas com muita capacidade, quer intelectual, quer económica. Há o grupo dos sem-abrigo e das pessoas com muitas carências, e este grupo do meio penso que precisaria aqui de uma ajuda maior e uma resposta também mais estruturada para que eles pudessem, desde logo, habitar o centro da cidade e habitar a cidade. Padre Nuno, quem o conhece sabe que tem um espírito livre, que se aventura em diferentes projetos. Diga-me como é que essa liberdade que é necessária para esses projetos depois se coaduna com, digamos, que a disciplina que obriga a sua vida enquanto a vida eclesiástica. Há, obviamente, uma certa tensão, mas se nós começarmos em Jesus, ele era um homem profundamente livre. Eu procuro esse percurso, sendo que às vezes tenho as tensões próprias de estar numa estrutura que tem também um peso, que tem às vezes algumas portas que se fecham. E essa estrutura lida bem com essa liberdade? A ideia que fica é que às vezes a Igreja não lida bem com quem se aventura tanto. Eu devo confessar, honestamente, que não tenho sentido propriamente que me impeçam o pensamento. Não quero dizer que acolham todas as perspectivas, mas eu sinto muito à vontade, tendo pensamento diferente, permanecendo dentro e não me sinto excluído. Onde é que entra o mestrado na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação que fez aqui? Sim. É nessa ótica de dar um passo diferente? Bem, foi quase por acidente. Numa comunidade onde estive, alguém me fez a pergunta como é que eu era responsável de jovens. Na altura acompanhava muito os pré-seminaristas, trabalho que ainda faço hoje, e aqueles que ponderam a possibilidade de entrar num seminário, e se eu tinha alguma formação mais técnica na área da orientação vocacional. E eu disse que efetivamente não tinha, então foi todo o percurso para me inscrever num seminário, num mestrado aqui na Faculdade de Psicologia em Ciências da Educação, na área de Psicologia da Educação, acabando propriamente por fazer um trabalho sobre a orientação vocacional, sobre a tomada de decisões. Em que é que esse mestrado enriqueceu pessoalmente? Bem, 2 pontos. O próprio grupo
Foi um grupo de 9 pessoas que nos juntámos nessa altura, caminhámos, éramos todos muito diferentes e esse grupo mantém-se ainda hoje, 12 anos Como é que eles depois. reagiram a ter um padre, né, no grupo? Não será certamente normal. Não é comum e, portanto, eu acho que essa diversidade foi um enriquecimento. Acho que me acolheram muito bem, também eu os acolhi muito bem e mantemos hoje uma relação de amizade muito forte. É muito curioso, porque somos dos grupos, não sei se o único, que depois do mestrado continua a reunir-se e de vez em quando convidamos os professores. Em que medida é que me ajudou? Ajudou-me, sobretudo, a ajudar as pessoas nas tomadas de decisão. E também me ajudou a mim. Qual foi o tema do mestrado? Exatamente esse. Como tomar uma decisão, quais são as ajudas que precisamos de recorrer, como é que se tomam decisões que sejam de acordo com a nossa identidade e que, de facto, nos conduzam a uma certa realização, as decisões não só profissionais, mas também mais profundas, vocacionais, no sentido de mais opções de fundo da nossa vida. Isso é algo que é mais importante, digo eu, para os jovens. Digamos que essa sua experiência aqui também foi importante a seguir quando liderou o Instituto de Justiça e Paz? Sim, claro que sim. Inclusive, houve uma altura em que a parte da tese foi aplicada. Ou seja, ela foi aplicada como um modelo de decisão, de tomada de decisão, que foi devolvido a algumas escolas e também foi aplicado no Justiça e Paz com grupos de jovens, sobretudo finais do secundário, que faziam ali um bocadinho um percurso para depois tomarem a decisão de qual era o curso e quais são as suas opções fundamentais. Mas ajudava-se, sobretudo, e ajuda, para as grandes tomadas de decisão e ainda hoje eu conto com essa ferramenta. Para os jovens é essencial, digamos. Sim, mas também para os adultos. Isto é, muitas das decisões que nós adultos tomamos, às vezes elas precisam de ser reconfiguradas a partir das nossas identidades, contando com a ajuda de outros, percebendo também a escuta de pessoas que estão ligadas a esses mecanismos, ensaiando várias possibilidades. Eu penso que não se orienta exclusivamente para os jovens, sempre para eles tem um peso diferente. Apesar do mestrado ter sido em Ciências da Educação, também estamos na Faculdade de Psicologia. Há quem consiga fazer uma comparação entre o papel do psicólogo e do padre. Acha que é possível encontrar pontos em comum? Se olharmos para o psicólogo como aquele que escuta e que ajuda a encontrar caminhos, superando também sobretudo alguns traumas, eu penso que um padre precisa de saber psicologia, sendo que um psicólogo provavelmente não precisará de saber teologia. Em todo o caso, é importante muitas vezes perceber que alguns dos dramas existenciais não são exclusivamente materiais, também são espirituais. E, portanto, a própria Faculdade de Psicologia vai introduzindo e incluindo nas suas próprias reflexões uma dimensão que ainda não é muito comum em Portugal, mas noutros países já é, que é uma dimensão da espiritualidade, da meditação, das razões mais profundas. Por exemplo, o que é que leva um jovem a fazer voluntariado? Não é a parte económica, não é o curso que tirou, porque se calhar o curso não... Há qualquer coisa de humano, de profundo. A nova geração vai dar mais valor a opções que partem de uma dimensão mais profunda de espiritualidade. É isso que eu queria perguntar. Todo este relacionamento que tem com os jovens, ainda sendo também como é que vê o futuro destes jovens no meio de toda esta turbulência que está a acontecer, variada, quer dizer, a nível quer da pandemia, quer agora da guerra, há tudo aqui um conjunto de variáveis. Como é que se preparam estes jovens para o futuro? Eu confio muito nos jovens e confio sempre em todas as gerações. Todas as gerações encontraram caminhos e soluções. E desafios diferentes também. Desafios diferentes. Esta geração tem uma sorte, que é não acredita tudo na parte material e no sucesso profissional. Começa a perceber que isso tem um custo, nomeadamente um desgaste, e começa a abrir novas páginas, onde o voluntariado é uma página importante, onde o viver o cotidiano é uma página importante, onde percebendo que não há tantas seguranças como no passado, é preciso viver das pequenas seguranças e fazer vida a partir de pequenos desafios. Eu penso que a nova geração é mais sensível, por exemplo, à dimensão ecológica, é mais sensível a alguns pormenores que outras gerações não tiveram e terão as suas dificuldades. Mas eu confio muito nas novas gerações. Acho que as novas gerações têm mais dificuldades ou têm dificuldades diferentes e terão capacidades para essa resposta. Portanto, aquela expressão antiga da geração rasca foi infeliz. Eu penso que todas as gerações estão um pouco à rasca, isso é verdade. E esta geração, muitas vezes por questões profissionais, por questões de emprego, de qualificação, também às vezes se encontra um bocadinho à rasca, diríamos assim. Mas com uma abrangência e uma amplitude, quer de conhecimento, quer de mobilidade, quer de sensibilidade,
que não, eu diria que não trocaria isso por nada. Eu próprio sinto muitas vezes um enorme benefício de viver este tempo e este espaço. Padre Nuno, estamos aqui na Sé Nova. Há uma data de certeza que não esquecerá, 1 de julho de 2001, uma data especial, certamente. Foi precisamente aqui que fui ordenado, nessa altura, e é um dia muito, muito especial. Primeiro porque é todo um percurso, não é, que se faz de seminário, também de discernimento, com altos e baixos, mas depois é também o início de uma história maior e, portanto... É cada 1 de julho para pensar nisso? Paro. E já tive a graça de celebrar exatamente aqui neste lugar, muitas vezes, celebrando esse aniversário. Inclusive foi aqui que celebrei os meus 15 anos de padre e volto aqui com alguma regularidade para celebrar esse dia. Já aconteceu celebrar com 2 ou 3 pessoas na Assembleia, naquelas missas de semana, e ter o prazer, ter o pai ou a mãe, ou ter a família, e quase discretamente dizer que este espaço me diz muito. Foi logo muito cedo na sua vida que decidiu ser padre? Sim. Com que idade? Pois, antes andava ali na primária, mais ou menos, e disse aos meus pais que queria ser padre. Aquilo não teve assim grande impacto. Percebi que aquilo era motivo de gozo entre os colegas. Eu fui sempre reforçando a ideia, sempre com uma pequena, quase ideia infantil, que é ajudar pessoas. E estranhamente hoje mantenho a mesma ideia, de ser padre é um espaço, uma oportunidade de ajudar pessoas. Claro, hoje podemos aprofundar melhor essa decisão, mas eu entro no seminário com 11 anos e a decisão está ali, não sei, com 6, 7 anitos, em que eu digo isso. Como é que foi sair de uma família numerosa, como é a vossa? Não foi fácil sair de casa, certamente. Quando eu saí, portanto, há um irmão mais velho, eu sou o segundo, e a minha irmã tinha nascido e o mais novo estava a acabar de nascer, somos 4. Eu gostava muito, muito desse irmão mais novo, cuidava muito dele, e inclusive as primeiras palavras que ele aprende é seminário, ele diz chilalo, na altura. Foi doloroso um bocadinho, porque tive saudades, mas a minha família teve sempre muito presente, ou seja, quando eu fui para o seminário bastante novo, a minha família ia lá todos os fins de semana, nós tínhamos uma presença muito forte. E por isso é que se calhar conseguiu também levar essa missão até ao fim. Sim, a família teve sempre um papel muito importante na minha vida, continua a ter, e foi um bom suporte. E neste percurso, quais terão sido os piores momentos, os momentos mais difíceis e aqueles em que teve mais conforto, mais reconhecimento, mais gosto? Bem, o percurso seminário tem altos e baixos, houve anos muito felizes, muito bonitos. Na Figueira recordo a amizade, também o contacto com Deus, mas sobretudo um grupo que era muito feliz. Em Aveiro, um tempo de muita aprendizagem, onde academicamente cresci bastante, mas também muito doloroso afetivamente. Estamos naquela idade da adolescência. O seminário, tinha aulas dentro do seminário, nunca me tinha acontecido estar fechado. Isso para o meu espírito era muito condicionante. Pedi para sair do seminário nessa altura, depois acabei por ficar e depois fui aconselhado a sair pelo próprio reitor em Aveiro. Em Coimbra também me aconteceu o mesmo, tive anos muito felizes. Houve uma altura também que no 3º ano o reitor me convida a sair, e portanto altos e baixos. Na ordenação, antes ficou uma dúvida muito grande e propus mesmo não continuar, porque achava que podia não estar à altura. É conseguir estar à altura por um lado e por outro esta questão de constituir ou não família. Sempre esteve muito presente em mim, eu que venho de uma família e gosto muito do espírito de família, se eu não poderia servir a Igreja como cristão, com uma família, e esta tensão permaneceu. Depois também há todos aqueles namoricos que vão acontecendo próprios da idade, e isso às vezes abanava um bocadinho, outras vezes reforçava também a minha convicção. Mas depois, pronto, a ordenação é um momento de decisão, não sem dúvidas, mas com uma certeza mais profunda, que é eu posso ser feliz como padre. E é feliz como padre? Sou mesmo, para dizer a verdade, sou mesmo muito feliz. Não porque tudo corra bem, mas porque tenho espaços de realização e acontecimentos absolutamente marcantes para mim e continuo a experimentar isso. Desde essa altura as missões que lhe foram confiadas são imensas, quer dizer, ser reitor de seminário é só a última, é capelão aqui da cadeia de Coimbra, é um conjunto de projetos múltiplos, não é fácil gerir tudo isto. Há algum que de facto tenha um carinho especial ou são todos, digamos, acompanhados da mesma maneira?
Eu sou padre há 20 anos, portanto, destes todos eu gostei sempre muito de ser pároco. Fui pároco de 15 comunidades, estando sempre a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E tenho no coração muitas dessas comunidades, muitas dessas pessoas. O trabalho que me marcou muito sempre também teve a ver com os doentes, visitar doentes, foi sempre um trabalho que me marcou e, sobretudo, como pároco, pude fazê-lo. Atualmente gosto muito de ser reitor, principalmente não pelo papel habitual de um reitor, mas por aquilo que um reitor pode potenciar e fazer acontecer concretamente no Seminário Maior de Coimbra. Onde não há seminaristas. Pronto, com muitos desafios. Um deles é que os nossos seminaristas de Coimbra estão neste momento a estudar no Porto. Podemos ter a alegria ou a sorte, de algum modo, e a certeza de que há 6 anos atrás, quando tomei esta missão, havia 2 seminaristas no seminário. Hoje há 9 seminaristas no seminário, quando em Portugal nós temos quase todas as dioceses a ressentir-se muito de uma certa crise. Nós temos feito um caminho sereno, consistente, feliz, com muitas dificuldades, com muita fragilidade, não são só os números que interessam, mas penso que tem sido um projeto muito feliz. E a questão de ser pároco no seminário também tem conseguido, de algum modo, comatar isso também. Tem criado uma comunidade à volta do Seminário de Coimbra. Eu penso que não é possível ser um bom padre se não houver uma comunidade. Pelo menos como eu entendo o padre diocesano. E no seminário tem sido uma enorme ajuda e penso que é uma ideia muito feliz, sinceramente, o poder não só viver aquela comunidade do seminário, que são vários padres que existem, os trabalhadores da casa, há uma comunidade permanente que ali se reúne, que nós queremos ainda reforçar, mas também uma comunidade que se reúne aos domingos. Tem sido uma experiência muito feliz. Não acontecia antes do seminário. Não acontecia, atenção. Há 50, 60 ou 70 anos havia as missas do seminário, quando havia seminaristas, eram abertas à comunidade. E, portanto, há ainda pessoas hoje com 80 anos que se lembram desse tempo. Depois deixou de haver esse momento e agora quisemos retomá-lo. Portanto, tem sido uma experiência muito feliz. A primeira missa tinha 14 pessoas, hoje não conseguimos colocar todas as pessoas, temos mais de 150, quando é no jardim são 300 às vezes, portanto, tem sido uma experiência muito feliz. Como é que vê o papel da Igreja, fruto desta sua experiência, desta sua velocidade, deste seu otimismo que se percebe ao longo desta conversa, como é que vê o papel da Igreja no futuro? O papel da Igreja tem que ser um papel profético. Ao tempo de Jesus, temos que regressar à força e ao entusiasmo de Jesus e ao Evangelho. Há muito desvio, a Igreja tem muitos precalços também pelo caminho, como qualquer instituição. O tempo hoje não é das instituições, ou seja, o tempo hoje não é do formalismo, não é da lei pela lei, e portanto a Igreja vê-se aqui, debate-se aqui com alguma dificuldade, porque é uma estrutura genericamente pesada, um discurso com dificuldade gramatical de contacto com a comunidade e com as pessoas de hoje. Descodificação. Há uma necessidade de descodificar, de se aproximar. Eu acho que nós temos uma grande felicidade, que foi a eleição do Papa Francisco. Eu estava em Roma quando essa eleição aconteceu, pressenti essa esperança e essa esperança tem-se confirmado. Nós inaugurámos, de algum modo, dando continuidade a muito bom trabalho que já vinha do passado com outros Papas, inaugurámos um tempo de esperança, de proximidade, de descodificação do Evangelho e de uma atitude profética de simplicidade. A Igreja traz espaço na medida em que for mais evangélica. E eu acho também que é justo dizer, quando não há espaço para a Igreja e há uma indiferença social que se irá agudizar. Mas acha que neste momento o caminho segue? Qual é o rumo que vê em Portugal ser seguido? Ora bem, eu penso que o rumo é claro. Nós tivemos muitas vezes em Roma e no Vaticano e no Papa aquilo que seria um obstáculo à evangelização e às ideias mais proféticas. E hoje o Papa vai muito mais à frente e vê nas comunidades locais, e se calhar nas dioceses, a começar na nossa, um obstáculo, uma dificuldade de acompanhar o Papa. Eu vejo com alguma esperança a Igreja Portuguesa, mas reconheço que a Igreja Portuguesa é das que tem que dar mais passos concretos em muitas frentes. Ainda estamos muito confortáveis numa ideia de cristandade que já não é real e numa linguagem que todos percebem que já não é real e numa maneira de ser que é pouco evangélica e que já não é acolhida por quase ninguém. A Igreja está a passar por tempos complicados, toda esta polémica que envolve os abusos de crianças ao longo de todos estes anos. Como é que vê este momento delicado pelo que a Igreja está a passar e como é que acha que a Igreja vai ficar no fim de toda esta polémica?
Eu penso que é um momento difícil para a Igreja, mas também é um momento em que a Igreja tem que assumir e enfrentar com muita seriedade estes casos e estas situações. Bastava uma pessoa para ser muita gente, e a Igreja tem procurado fazer esse caminho. Claro que nem tudo tem corrido bem, temos escutado algumas declarações até um pouco polémicas e até manifestando alguma insensibilidade, mas o primeiro ponto são as vítimas, ou seja, estas pessoas que sofreram têm que ser cuidadas, têm que ser respeitadas e têm que ser ajudadas também a superar. O Papa Bento XVI já tinha iniciado um processo de procura de resposta a todos estes casos no mundo, mas depois é o Papa Francisco que reforça esta postura de tolerância zero, como ele diz tantas vezes, e até com muito modo próprio, por exemplo, de maio de 2019, em que ele alarga não só aos clérigos, mas todas as pessoas que trabalham na Igreja, esta responsabilidade e, portanto, esta necessidade de denunciar junto às autoridades civis e públicas este crime, que é um crime. Os abusadores são sempre abusadores, o facto de ser na Igreja piora pela confiança que aquelas pessoas, sobretudo aquelas crianças, depositaram e tinham o direito de depositar. Não haveria o direito de abusar daqueles que deviam ter cuidado dessas crianças. A Diocese de Coimbra, em concreto, desde maio de 2020, tem uma comissão de proteção de crianças e adultos em relação aos abusos, e é coordenada por uma psicóloga clínica. Tem mais 3 mulheres, uma pedopsiquiatra, juristas e também 2 homens e 2 sacerdotes, e portanto procuram responder a isso. Há também a Comissão Independente Nacional. Eu penso que a Igreja vai ter que aceitar esta fragilidade, vai ter que a assumir e vai ter que encontrar respostas honestas e sérias. Está a fazer esse trabalho, provavelmente precisa de continuar e fazê-lo ainda melhor. Sabes que há uma coisa que me encanta muito na natureza humana, nas nossas possibilidades, que é o tirar partido mesmo quando tudo corre ao contrário, mesmo quando tudo bate ao lado, sabes? Como é que, diante das dificuldades, e tu passas por algumas que eu sei que sim, como é que tu geres a tua vida, como é que tu reages diante das dificuldades, como é que tu tiras partido de ti diante das dificuldades? A primeira coisa é que às vezes é difícil, ou seja, há dificuldades e há situações e problemas que te levam um pouco abaixo. Eu acho que tenho uma boa capacidade de resistência e olho para a vida sempre como uma maratona, mesmo diante das dificuldades. E tenho uma percepção de que, como as coisas boas passam, as coisas más também passam, e penso sempre que o positivo é tanto. O facto de eu viver num país sem guerra, o facto de eu ter uma família, o facto de eu ter fazer aquilo que gosto, o facto de ter amigos, o facto de ter saúde dentro das circunstâncias e possibilidades, um conjunto de possibilidades são enormes, que me faz com que eu não tenha condições para me lamentar. O Papa tem na entrada da porta do quarto, ao que parece, um título que é Proibido Lamentar-se. E há um autor, o Salve Noé, que fez um livro, exatamente, que é Proibido Lamentar-se. Eu acho que esse é um ponto de partida. Eu não costumo lamentar, costumo, às vezes, ferrar um bocadinho mais os dentes. Claro que nisto tudo há a oração. Há a oração e há a meditação que me dão aqui força nisto tudo, sim. E integras aí também um sentido mais, quer dizer, um sentido mais eterno da questão, o que está para além de tudo isto. Por exemplo, como é que tu entendes o mistério da morte? Como é que tu assumes, não é? Porque a morte assume-se em vida, não é? Depois de mortos não assumimos nada, não é? A morte assume-se em vida. Como é que tu assumes o mistério da morte? Como é que tu vês o que nos espera? Eu penso que o contrário da vida não é a morte. Para mim isto é muito importante.
contrário da morte é o nascimento. Portanto, há um mistério no nascimento, porque é que eu nasci, e é essa graça do qual eu dou graças todos os dias. E depois eu penso que esse privilégio, que é estar vivo, leva-me a uma condicionante que nós todos sabemos, costumo brincar, se correr bem a todos. Ou melhor, se correr bem, vamos morrer, e tem corrido bem a todos. E, portanto, se correr bem a mim, também será isso que me espera. Mas eu olho para a morte como uma etapa de passagem, porque todos os dias eu morro e todos os dias eu ressuscito. E o facto de eu acreditar que a vida eterna, que é essa vida plena, eu começo já a experimentá-la aqui, a morte não é para mim exatamente um drama, é mais o sofrimento, é mais a angústia, é mais um conjunto de outras situações, não a morte em si, porque eu vejo a morte como simplesmente o fechar de uma etapa e o abrir de outra página, que eu não saberei, obviamente, como será, mas tenho muita confiança que será, para mim, é o regresso à casa do Pai. É como o filho pródigo, no fim de muitas voltas, saídas e entradas, há um dia em que regressa definitivamente à casa do Pai. E eu acredito nisso. Eu acho que este pedaço que somos é um pedaço de história cheia de eternidade e temos um futuro e um horizonte que precisa de nós, das nossas mãos, mas também precisa das mãos de Deus nas nossas mãos. E é isso com que eu me comprometo diariamente. Eu acho igual. Obrigado. Obrigado, João.